decisão no dia, de que à noite estaremos na reunião na Casa Espírita, já começamos a receber o passe. As vibrações são recebidas pelos bons espíritos, as boas intenções são recebidas, os bons pensamentos, tudo aquilo que é verdadeiro e emana da nossa alma é captado pelos bons espíritos. Daí a responsabilidade daquilo que vibramos. Através das orações também vamos facilitar o trabalho da fluidificação das águas que são aqui trazidas, a administração dos medicamentos fluídicos àqueles que necessitam e merecem, enfim, todos os tipos de benefícios dos quais somos carentes. Estamos assim recebendo todas essas bênçãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Antes de iniciarmos a palavra, apenas reforçando, hoje nós já temos a aula da evangelização. Então, vamos trazer as crianças, os mais jovens, para frequentar a evangelização. E na próxima quarta, agora, depois de amanhã, nós retomamos os estudos da doutrina. Toda quarta, às 19h30, nós temos a reunião para estudos da doutrina espírita. A gente estava de recesso, ainda estamos, mas na quarta retomamos os estudos do ano de 2025. Muito bem. Então, mais uma vez nós temos a responsabilidade da palavra, E a gente sempre faz, primeiramente, um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, que trata das relações no além-túmulo, as relações entre os espíritos após o desencarne, além-túmulo. A pergunta é a 274, para quem está acompanhando ou deseja chegar em casa e acompanhar, 274. Depois o Vôlei sintoniza aí. A pergunta dirigida aos espíritos é a seguinte: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? E mais uma pergunta na sequência: há entre eles subordinação e autoridade? Bom, nós já vimos em outras oportunidades que existe uma hierarquia de poderes entre os espíritos. Existe uma hierarquia. Então tem aqueles que têm mais poder, aqueles que têm menos, Então existe uma hierarquia. E então, se existe uma hierarquia, há entre eles a ideia de um estar subordinado ao outro, um ter autoridade sobre o outro? Certamente, Porque se existe uma hierarquia, existe uma relação de subordinação e de autoridade. Então vamos ver o que os espíritos respondem. Muito grande, muito grande. Quer dizer, a hierarquia é bem marcada, bem intensa, muito grande. Os espíritos
espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que há alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, de acordo com o progresso moral de cada um, eu tenho as diferentes hierarquias entre os espíritos, os diferentes graus hierárquicos entre os espíritos. Então, obviamente que vai existir relação de autoridade e de subordinação. Mas não esqueça, isso é baseado no progresso, na evolução moral de cada um deles. E a gente sabe que cada um tem um nível de evolução moral. Até entre nós encarnados, a gente sabe disso. Cada um tem um senso de moral, né? Imagina entre os espíritos. Muito bem. Então está dizendo que essa autoridade e essa subordinação é um ascendente moral irresistível. Quer dizer, não tem como fugir disso. Não tem. Essa hierarquia é rígida. É isso que quer dizer com irresistível. Que aqui agora vai ter uma pergunta que vai falar desse irresistível de novo, como resposta. Então olha aí, a outra pergunta dentro dessa é a seguinte: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Em outras palavras, pode o espírito inferior subtrair-se, quer dizer, ignorar que existe a autoridade do superior? Aí onde os espíritos respondem, eu disse irresistível na resposta anterior. Quer dizer, em outras palavras, não tem como fugir disso. Para ficar bem claro na nossa linguagem, não tem como fugir dessa hierarquia. Essa hierarquia é sólida e é baseada totalmente na evolução moral de cada espírito. E não tem como burlar isso aí, tá? Não é como as diversas hierarquias entre nós aqui encarnados. Muitas vezes você vê um filho, né, passando por cima de um pai. Não era para acontecer isso, mas a gente vê, né? Você vê às vezes aí um subordinado ignorando a ordem do superior. Não era para existir isso. Então, no mundo espiritual, não tem como subverter essa ordem. Não tem, é irresistível. Está claro isso? Está entendido? Vou seguir então. 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Então, aqui na terra, uns têm poder sobre os outros. Então está perguntando se o poder, a supremacia, né, que um homem aqui na terra gozou sobre o outro, isso aí vai dar também supremacia no mundo dos espíritos. Quer dizer, depois que eles desencarnam. Imagina aí, você tem o chefe lá, uma repartição, o mais alto grau, e o funcionário mais subordinado de todos. Pois é, quando ambos desencarnarem, vai continuar existindo essa relação, essa hierarquia? Eu acho que você já deve estar imaginando a resposta. Né? Então vamos ver o que os espíritos responderam. Não vai existir. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então, gente, a hierarquia que existe aqui na Terra, no mundo dos encarnados, não necessariamente vai se manter no plano espiritual. Aliás, a maioria das vezes, ela acaba assim que se desencarna.
Então, na grande maioria dos casos, sim. Né? Muitas vezes, aquele que gozou de pleno poder aqui encarnado, às vezes, quando desencarnado, está lá atrás, na hierarquia, no plano espiritual. Você fala, mas por que isso? Ué, muitas vezes faltou humildade, faltou equilíbrio, faltou amor, faltou compreensão, né? Pensa naqueles que exercem a sua superioridade aqui de maneira completamente contrária aos princípios divinos. Por que ao desencarnar ele vai continuar pisando em cima dos outros? Não vai, não tem como, né? Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Então os espíritos respondem: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme os seus méritos? Está perguntando. Os espíritos têm ordens diferentes, é a hierarquia, conforme os seus méritos, conforme a evolução moral. Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. O maior aqui na Terra, entre os espíritos, pode estar em último lugar na hierarquia. Ao passo que o seu servo, aquele que aqui na Terra está em último lugar, pode estar no topo da hierarquia quando no plano espiritual. Ou seja, as coisas se invertem completamente. E repito, vai depender da condição moral de cada um. Você pode ter um chefe aqui na Terra, mas que segue os princípios divinos. Por que não? Por que não? Pode ter, né? Que seja humilde, que seja compreensivo com os seus subordinados, com os seus comandados. Ah, mas isso é difícil, eu sei, mas pode ter. Assim como muitas vezes tem um servo, que está lá no fim da cadeia, né, hierárquica aqui na Terra, é orgulhoso, é prepotente, é vaidoso. Pode acontecer também. Então, tudo é possível aqui no plano material. Mas quando desencarna, aí as coisas serão colocadas de acordo com o progresso moral de cada um, e ponto final. E ponto final. E não tem conversa. Repito, irresistível. Ninguém mexe nessa hierarquia. Simplesmente isso, né? Muito bem. Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado. Exalçado é a mesma coisa que exaltado, tá? E aquele que se exalçar, ou seja, aquele que se exaltar, né, será humilhado. Palavras de Jesus. Quer dizer, aquele que foi mais humilde, ele pode gozar de uma condição superior quando desencarnado. E muitas vezes é um espírito superior. E aquele que aqui encarnado sempre, né, pisou em cima de todo mundo, humilhou todo mundo, subjugou todo mundo que estava ao seu redor, vai se colocar no fim da cadeia hierárquica quando desencarnar. Tudo em função das características morais de cada um. 276. Aquele que foi grande na terra e que como espírito venha a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Aquele que foi grande na terra e que como espírito, quer dizer, hora que desencarnar, venha a achar-se entre os de ordem inferior, vai experimentar com isso alguma humilhação? Então aqui ele foi grande, todo poderoso.
aí desencarna, está lá no meio de espíritos, né, mais inferiores. Ele vai experimentar alguma humilhação? Resposta: às vezes bem grande. Bem grande. Normalmente se é orgulhoso e invejoso. E isso aí, muitas vezes, como a gente já viu em várias comunicações que a gente já estudou lá no céu e no inferno, é uma forma de punição. É uma forma de punição. Porque aqui sempre esteve no comando, aí desencarna, vai conviver no meio de espíritos inferiores, sente-se humilhado, ultrajado, desrespeitado. Mas por quê? Porque ele ainda está tão ligado à matéria, e para ele, que aqui na Terra nunca viveu no meio dos inferiores, muito pelo contrário, sempre pisou em cima deles. Aí desencarnado vive no meio deles, se vê no meio deles. É uma humilhação terrível, é uma punição terrível, pesada. 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general, depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ambos desencarnados, soldado e general, ainda o tem por seu superior? Bom, aqui encarnado, é claro, o general é superior ao soldado, muito, né? São os extremos da hierarquia militar, soldado e general. Aí desencarna os dois. Esse espírito ainda vai ter esse espírito do general como sendo o seu superior? A resposta dos espíritos: o título nada vale, a superioridade real é que tem valor. Então, ao desencarnar, esquece aquele monte de estrelinha que tem aqui no ombro, né? Os generais carregam, as divisas, as medalhas e tudo mais, porque no plano espiritual os títulos não vão, os títulos ficam aqui na terra, né? Se ele foi enterrado com as medalhas vão ficar lá enferrujando e se decompondo junto com o corpo dele na sepultura, tá? Então nada disso vai ter significado no plano espiritual, certo? 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Muito importante essa pergunta. Os espíritos de diferentes ordens, já vimos que eles têm diferentes ordens, eles estão misturados uns com os outros? Resposta: sim e não. Sim e não. Então vamos entender como que é sim e como que é não. Vamos ver. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se veem, mas eles se distinguem uns dos outros. Aqueles, né, de ordens diferentes. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal sucede entre nós. Se tem uma lei que é infalível, aliás, várias são, mas essa é muito infalível, né? Ela vale sempre. Semelhante com semelhante. E isso é outra coisa que ninguém foge disso aí, tá? Semelhante com semelhante. A gente costuma se sentir bem junto daqueles que nos são simpáticos e que nós somos simpáticos a eles. Assim como a gente não gosta de ficar com aqueles a quem temos antipatia.
E eles também não gostam da nossa presença, porque existe antipatia e não simpatia. Então, entre os espíritos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? E isso não falha. Isso também é irresistível. Ninguém muda isso. Tá? Constitui um mundo do qual o nosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam os bons, Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que lhes assemelham. Então, isso aqui é de uma clareza que não deixa dúvida nenhuma de nós. Se eu gosto de sempre sentar numa mesa de boteco, eu tenho alguma simpatia por aquilo ali. O meu espírito se afina com aquele ambiente. Eu sinto uma vontade irresistível de fazer isso. Então, existe aí uma simpatia, com certeza. Então, você se sente bem quando você senta numa mesa de boteco. Então, existe uma simpatia. Eu não posso ver uma briga que eu quero chegar junto. Então, que tipo de espírito você acha que você é? Você se compraz de uma discórdia, de um desentendimento. Enquanto que tem outros que querem distância de discórdia e desentendimento. Já saiu uma briga aqui, não vou para o outro lado. Não gosto, não me sinto bem. Né? Uns sentem prazer pela fofoca. Não pode ver uma fofoca, você não conta para mim, deixa eu saber o que está acontecendo. Outros não querem nem saber. Então, se você prestar atenção, a lei do semelhante com semelhante é infalível. Entre os encarnados e os desencarnados, então, mais ainda. Mais ainda. Então, começa, talvez por aí, a conhecer um pouquinho mais quem é você. Não, eu gosto de uma fofoca. Começa a entender um pouquinho mais de você. Eu gosto de uma intriga, eu gosto de uma encrenca, ou eu não gosto dessas coisas, né? E muitas vezes a pessoa, como é que eu vou me conhecer? Começa a prestar atenção do que você gosta e do que você não gosta. E você vai construir a sua identidade. E você mesmo vai perceber quem é você. Não é difícil. Não é difícil, mas precisa querer, né? E precisa ter coragem também de encarar a hora que você ficar sabendo quem é você. E tem gente que assusta. A hora que descobre quem verdadeiramente é, fala, eu estou assustado comigo mesmo. Pois é. Muda. Está assustado? Muda. Né? Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. Né? Se eu gosto de ficar no meio da bagunça, eu sou da bagunça. Se eu não gosto de jeito nenhum do meio da bagunça, da confusão, da encrenca, então eu não sou disso. Simples assim. Simples assim. Tá? Tem pessoas, inclusive, que chegam a se sentir mal quando se vê num ambiente adverso. Chama para ir embora, não, vamos embora. Não sei porquê, eu não conheço ninguém aqui, eu não estou gostando daqui. Você já experimentou essa sensação? Você chega num lugar, você não conhece ninguém te conhece, mas você dá uma geral assim e fala, não, vamos embora.
Não gostei. Não quero ficar aqui, não estou me sentindo bem. Como às vezes acontece o contrário, você também chega num lugar, não conhece ninguém te conhece, mas você fala, mas que lugar bom, hein? Vamos ficar aqui. Vamos ficar por aqui mesmo? Que está muito bom. Semelhante com semelhante. Não se assuste. É assim que funciona. Né? 279, a última de hoje. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Bom, resposta dos espíritos. Os bons vão a toda parte. Os bons vão a toda parte. Porque para ele ser classificado como bom, ele já tem virtudes. Então, as limitações do deslocamento dos bons, as limitações são menores. Né? E assim deve ser para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos. Então, as regiões onde os bons habitam estão interditadas aos imperfeitos. Ainda bem, né? A fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. É isso. É isso. Tá? Então, há uma separação. Há uma separação. Agora, muitas vezes, um espírito bom, ele vai em missão lá no meio de espíritos mais atrasados. Por quê? Porque ele tem a missão de resgatar alguém, mostrar o caminho do bem àqueles espíritos inferiores, alertá-los, né, que estão no caminho incorreto. É uma missão, tarefa difícil, né? Imagina, você chegar aí, por exemplo, num boteco, está todo mundo naquele clima de boteco, e aí você chega com um discurso completamente contrário. Você fala, eles vão me expulsar de lá. Pois é, a tarefa não é fácil mesmo. Não é fácil. Né? E assim entre os espíritos também. Tá? Por isso, gente, que, voltando lá no comecinho, tudo se baseia no progresso moral de cada um. Então, aqueles que têm o progresso moral, têm os mecanismos, as ferramentas, os artifícios para atuar junto aos mais inferiores. Mas eles são moralmente mais elevados. Eles dão conta de ir num ambiente desses sem se contaminar, tentar resgatar um ou outro. Um que resgatar já é um grande feito. Um que resgatar já é um grande feito. Né? Então é isso.